Alguns chamam coincidência, outros milagre e assim por diante. Acontece que durante a vida de qualquer pessoa, pode acontecer coisas que se assemelham de forma absurda com as de outras pessoas, como o caso dos gêmeos que cresceram em famílias separadas, mas tiveram os mesmos nomes, apelidos e mulheres com nomes iguais. Essa e outras histórias de coincidências cabulosas é o que eu vou apresentar para você hoje aqui no canal Fatos Desconhecidos. Ou será que não são coincidências? O escritor que previu a tragédia do Titanic. Todos conhecem a história do Titanic. Uma tragédia real que virou filme e que se tornou mundialmente conhecida. Mas quem poderia imaginar que, 14 anos antes do naufrágio, um escritor contaria uma história muito parecida com a do famoso transatlântico de luxo? É isso mesmo. Em 1898, o escritor Morgan Andrew Robertson, que também foi um oficial da Marinha Mercante norte-americana, lançou um livro intitulado Futilidade ou O Naufrágio do Titã. A história gira em torno de John Howland, um ex-tenente da Marinha Real que caiu em desgraça e agora é um bêbado que vive nos níveis mais baixos da sociedade. Após ser dispensado da Marinha, ele trabalha como marinheiro no Titã. O navio colide com um iceberg e afunda pouco antes da metade da narrativa. As coincidências vão além dos nomes aproximados, Titanic, Titã e do iceberg. No livro, assim como na vida real, o SS Titã fazia sua viagem inaugural. Não havia botes salva-vidas o suficiente para todos. O navio fictício era também o orgulho da companhia, que dizia que ele era inafundável, além de ser um navio de luxo. Apesar de toda a publicidade sobre as semelhanças com o Titanic, a verdadeira essência do livro é expor a arrogância e o abuso desenfreado da época em negócios, política e sociedade, que eram baseados exclusivamente em dinheiro e classe econômica. As mentiras e manobras da companhia de navegação e da companhia de seguros para evitar assumir responsabilidades ou pagar pelos desastres, como os abusos que John Howland sofre após retornar à costa, apesar de ser um herói, simplesmente por ser de classe baixa, e o total desrespeito pela vida e pela lei apresentados pela companhia de navegação, pelo capitão e pela tripulação a bordo do Titã, todos esses elementos são usados como críticas mordazes aos problemas sociais e políticos da época. Historinhas muito semelhantes, diga-se de passagem, não é não? O Gêmeo do Rei. As duas próximas vão desnortear sua cabeça. Histórias envolvendo gêmeos geralmente são muito interessantes. No dia 28 de julho de 1900, o rei italiano Umberto I de Saboia estava em Monza e decidiu sair para comer em um restaurante local. Já na sua mesa, o rei observou a extraordinária semelhança que tinha com o dono do restaurante. Curioso, ele pediu para que um de seus súditos fosse chamá-lo. Conversando, descobriram que as coincidências iam muito além da aparência pessoal. O aparente gêmeo do monarca também se chamava Humberto e havia nascido em Turim no mesmo dia, 14 de março de 1844. O Humberto mais pobre havia aberto seu restaurante no mesmo dia da coroação do rei, e ambos se casaram com mulheres chamadas Margarida. Que diabos era tudo aquilo? Decidiram continuar investigando os paralelismos de suas vidas, mas o destino torceu seus planos. Ambos morreram em Monza no dia 29 de julho de 1900, em tiroteios não relacionados. O rei foi assassinado por um anarquista italiano. Os irmãos Jim. Quando vestem a mesma roupa, não há como diferenciar um Jim do outro. Os gêmeos nasceram em 1940 e foram separados com poucas semanas de idade. Seus pais adotivos, mesmo sem serem apresentados e nem terem combinado nada previamente, os batizaram de James. Aí já começam as coincidências. Durante 37 anos, os gêmeos mal sabiam da existência um do outro, até que se reuniram em uma determinada ocasião aos 39 anos para descobrirem algumas surpresas. Além de se chamarem James e serem chamados de Jim, ambos seguiram carreiras na área de segurança e tinham a carpintaria como passatempo. Além disso, os dois irmãos eram ótimos em matemática. Mas as coincidências não terminavam aí.
Segundo relatou a revista People, ambos se casaram e se divorciaram de mulheres chamadas Linda, para depois se casarem novamente com outras chamadas Betty. Cada Jean tem um filho chamado James Alan. Coincidência demais, né? E outra coisa, não se parece muito com o caso do rei Humberto, né? O que as religiões diriam sobre isso, hein? Ele sobreviveu a 2 bombas atômicas. Há coincidências que nos trazem ótimos sentimentos e sensações. Algumas causam estranheza, como há também aquelas completamente indesejadas e, ao mesmo tempo, parecem ser um teste de resistência e resiliência que alguém pode ter na vida. Como testemunhar e sobreviver a 2 bombas atômicas num curtíssimo intervalo de tempo. Imagine a vida de Tsumoto Yamaguchi, um engenheiro japonês de 29 anos que em agosto de 45 estava em uma viagem de negócios em Hiroshima. O que ele não sabia era que essa viagem o colocaria no centro de um dos eventos mais devastadores da história humana. Na manhã de 6 de agosto, Yamaguchi estava a caminho do trabalho quando ouviu o som de um bombardeiro B-29 sobrevoando a cidade. De repente, um clarão de luz mais intenso que 1000 sóis iluminou o céu. Era a bomba atômica Little Boy, lançada pelos Estados Unidos. A explosão jogou no chão, perfurando seu tímpano e causando queimaduras graves na parte superior do corpo. Mesmo ferido, ele conseguiu encontrar abrigo e passou a noite em um abrigo antiaéreo com 2 colegas de trabalho que também sobreviveram. No dia seguinte, Yamaguchi decidiu voltar para sua cidade natal, Nagasaki, para se recuperar. 3 dias depois, em 9 de agosto, ele estava no escritório de seu chefe relatando os horrores que havia testemunhado em Hiroshima. No meio de sua explicação, o segundo clarão de luz preencheu o céu. Desta vez era a bomba Fat Man, lançada sobre Nagasaki. Incrivelmente, Yamaguchi sobreviveu novamente, apesar de estar a apenas 3 quilômetros do epicentro da explosão. A coincidência de estar presente em ambas as cidades durante os bombardeios atômicos é quase inimaginável. Yamaguchi foi oficialmente reconhecido pelo governo japonês como o único sobrevivente de ambos os ataques. Ele viveu até os 93 anos, falecendo em 2010, e passou o resto de sua vida defendendo a paz e a abolição das armas nucleares. A história de Tsumoto Yamaguchi é um testemunho impressionante da resiliência humana e um lembrete poderoso das consequências devastadoras da guerra. Sua vida, marcada por coincidências extraordinárias, serve como um farol de esperança e um apelo à comunidade para nunca repetir os erros do passado. Eleanor Rigby, entre a canção e a lápide. Eleanor Rigby é uma canção dos Beatles lançada simultaneamente em 1966 como single e no álbum Revolver. Foi escrita principalmente por Paul McCartney, embora o crédito de autoria também inclua John Lennon, e marcou a continuidade da evolução do grupo para uma banda de estúdio, mais séria, experimental. A Rolling Stone colocou a música na posição número 137 em sua lista das 500 melhores canções da história. McCartney sempre afirmou que nomeou a canção Eleanor por causa da atriz britânica Eleanor Brown e que Rigby foi inspirada em uma loja de alimentos na cidade de Bristol chamada Rigby & Evans. No entanto, McCartney e Lennon se conheceram em 1957 na igreja de St. Peter, em Woolton, onde mais tarde foi encontrada uma lápide de uma mulher chamada Eleanor Rigby, que morreu em 1939. Será que o nome da canção surgiu realmente como McCartney contou? Ou foi uma peça pregada subliminarmente por sua memória dos tempos em que se reunia com John Lennon em St. Peter? Violet Jessop, a Miss Inafundável. Violet Jessop, uma enfermeira e comissária de bordo, é conhecida por sua impressionante e quase inacreditável série de experiências com desastres marítimos. Nascida na Argentina em 1887, filha de imigrantes irlandeses, Violet sobreviveu a uma infância marcada por doenças graves, incluindo uma tuberculose que os médicos acreditavam ser fatal. No entanto, foi seu destino no mar que a tornou uma figura histórica fascinante. Em 1910, Violet começou a trabalhar para a White Star Line, uma renomada companhia de navegação britânica. Seu primeiro encontro com o infortúnio foi a bordo do RMS Olympic,
o maior navio civil da época, em setembro de 1911. O Olympic colidiu com um cruzador HMS Hawke, resultando em sérios danos aos dois navios. Apesar do susto, não houve mortes e Violet emergiu ilesa, continuando sua carreira no mar. No entanto, foi em abril de 1912 que Violet embarcou no navio que se tornaria infame, o RMS Titanic. Trabalhando como comissária de bordo na fatídica viagem inaugural, Violet vivenciou o caos e o terror quando o Titanic colidiu com um iceberg e afundou nas geladas águas do Atlântico Norte. Demonstrando coragem e compaixão, ela ajudou a guiar os passageiros para os botes salva-vidas e eventualmente foi resgatada em um dos botes. Sobrevivente de um dos maiores desastres marítimos da história, Violet continuou sua carreira no mar. A história de Violet Jessop, no entanto, não termina aí. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela serviu como enfermeira da Cruz Vermelha a bordo do HMHS Britannic, outro navio da White Star Line. Em novembro de 1916, enquanto navegava pelo Mar Egeu, o Britannic encontrou seu destino ao bater em uma mina e afundar rapidamente. Violet novamente sobreviveu, dessa vez escapando de um bote salva-vidas que quase foi sugado pelas hélices do navio. Essas experiências extraordinárias deram a Violet Jessop o apelido de Miss Inafundável. Ela continuou a trabalhar no mar até se aposentar na década de 50, levando uma vida relativamente tranquila até sua morte em 1971. Violet é lembrada não apenas por sua resistência e bravura, mas também como testemunho vivo das tragédias marítimas que marcaram o início do século XX. Suas memórias oferecem um vislumbre raro e pessoal dos eventos que moldaram a história naval. E sua vida é um exemplo notável de sobrevivência e perseverança em face do perigo. O irmão criminoso de Lincoln. As coincidências na história às vezes são de arrepiar, como neste caso envolvendo o ex-presidente americano Abraham Lincoln. Em uma fria manhã de inverno no final de 1863 e início de 1864, Robert Lincoln, o filho mais velho do presidente Abraham Lincoln, estava na movimentada estação de trens de Jersey City, Nova Jersey. Enquanto esperava pelo seu trem, um vagão se moveu inesperadamente, prendendo-o e colocando sua vida em perigo iminente. O jovem Robert estava prestes a ser esmagado quando um homem corajoso e rápido de reflexos interveio. Esse herói era Edwin Booth, um renomado ator de teatro na época. Edwin, sem saber a identidade do jovem que acabara de salvar, agiu apenas por instinto e bondade. Robert Lincoln, reconhecendo imediatamente seu salvador, agradeceu profundamente. Edwin, no entanto, só descobriu que havia resgatado o filho do presidente dos Estados Unidos quando um amigo lhe contou meses depois. Avançando para a fatídica noite de 14 de abril de 65, o presidente Abraham Lincoln estava no Teatro Ford, em Washington, D.C., assistindo à peça Our American Cause. No meio da apresentação, um homem entrou sorrateiramente no camarote presidencial. Esse homem era John Wilkes Booth, irmão de Edwin Booth, e também um ator de teatro, mas com intenções sombrias. Motivado por suas fortes convicções políticas e simpatia pela causa confederada, John Wilkes Booth disparou contra o presidente Lincoln, causando um dos momentos mais trágicos e impactantes da história dos Estados Unidos. A ironia cruel do destino é que o irmão do homem que havia salvado a vida de Robert Lincoln foi o mesmo que tirou a vida de seu pai. Esse evento não só abalou a nação, mas também deixou uma marca indelével na família Booth, especialmente em Edwin, que passou o resto de sua vida lidando com a culpa e a dor causadas pelas ações de seu irmão. Coincidência literária e macabra. Edgar Allan Poe foi um escritor, poeta, editor e crítico literário americano, nascido em 19 de janeiro de 1809 em Boston, Massachusetts. Ele é amplamente reconhecido por suas histórias de mistério e horror, que ajudaram a definir os gêneros de ficção gótica e detetivesca.
Entre suas obras mais famosas estão O Corvo, A Queda da Casa de Usher e O Gato Preto. Poe teve uma vida marcada por tragédias pessoais e dificuldades financeiras. Seus pais morreram quando ele era muito jovem, e ele foi criado por John e Frances Allan, embora nunca tenha sido formalmente adotado. Ele frequentou a Universidade da Virgínia, mas teve que abandoná-la devido a dívidas de jogo. Em 1836, casou-se com sua prima de 13 anos, Virginia Clem, que morreu de tuberculose em 47. Poe morreu em 7 de outubro de 49 em circunstâncias misteriosas que até hoje são objeto de especulação. No século XIX, Edgar Allan Poe escreveu a narrativa de Arthur Gordon Pym, uma obra que mergulha o leitor em uma série de eventos aterrorizantes e extraordinários. A história segue 4 sobreviventes de um naufrágio que, após dias à deriva em um barco salva-vidas, Richard Parker, para se alimentar de sua carne. Décadas depois, em 1884, a realidade imitou a ficção de uma maneira assustadora. A embarcação Mignonet naufragou, deixando apenas 4 sobreviventes. Assim como na obra de Poe, esses homens desesperados pela fome e pela sede decidiram sacrificar o grumete para sobreviver. O nome do infeliz aprendiz? Richard Parker. Imagina a cena. O mar revolto, o sol implacável e a desesperança crescente entre os sobreviventes. Cada dia que passa, a fome corroía suas forças e suas mentes. O jovem Richard Parker, inicialmente cheio de esperança, via seus companheiros de barco se transformarem em sombras do que eram, consumidos pelo desespero. Finalmente a decisão foi tomada. Em um ato de desespero e sobrevivência, eles sacrificaram Richard Parker, repetindo o macabro destino que Poe havia descrito anos antes. A coincidência do nome e das circunstâncias é tão perturbadora que parece ter saído diretamente das páginas de um conto de terror. E que, na verdade, foi. Os gêmeos do primeiro ao último dia. Quando nascem gêmeos, não quer dizer que eles terão exatamente o mesmo tempo de vida, mas há casos em que acontece exatamente isso. Eles nascem e falecem nos mesmos dias. Veja esses 2 casos. O primeiro deles foi em Umuarama, no estado do Paraná, Brasil, em 2019, com os irmãos Natal e Adão de Lima. Aos 53 anos de idade, devido a uma doença degenerativa que os afligia, os 2 moravam em um lar para idosos, em Alto Piquiri, no nordeste do estado. E viviam ali suas vidas sendo bem assistidos e, até onde podiam, tranquilos e longe do estresse das cidades grandes. O destino, porém, tinha planejado outra coisa para os irmãos Lima. No dia 16 de março, num sábado à tarde, Adão passou mal e precisou ser encaminhado para um hospital em Umuarama. O final de semana para a família foi tenso e na segunda-feira, dia 18, quem era levado para o outro hospital foi o gêmeo Natal, que também sentiu-se muito mal. Adão não sabia que seu irmão estava hospitalizado, pois ainda estava sedado e não tinha como ser comunicado. Contudo, na terça-feira, dia 19, quando o relógio marcava 12h25, Natal não resistiu à parada cardíaca e faleceu. Ainda sem saber de nada, faltando 10 minutos para as 16 horas, Adão também faleceu pelo mesmo motivo. Segundo declarou Luiz, irmão dos gêmeos, por eles serem da mesma placenta, sempre tiveram uma ligação muito forte. Se um adoecia, o outro também. Mas ninguém esperava tamanha coincidência. O outro caso de gêmeos idênticos que faleceram quase na mesma hora foi na cidade de Rai, em Helsinki, Finlândia. Em 2002, aos 70 anos de idade, 2 irmãos gêmeos morreram com poucas horas de diferença, em acidentes separados ao norte da Finlândia. O primeiro dos gêmeos, um ciclista experiente, morreu tragicamente quando foi atingido por um caminhão enquanto andava de bicicleta em Rai, uma cidade pitoresca situada a 600 quilômetros da capital Helsinki. A notícia do acidente chocou a pequena comunidade local, que conhecia bem os irmãos pela sua inseparável ligação e amor pelo ciclismo. O segundo irmão, também um ciclista experiente, faleceu em outro acidente semelhante. Ele foi atingido por outro caminhão enquanto pedalava pela mesma estrada movimentada.
A coincidência foi tão impressionante que deixou a todos perplexos. A tragédia dos irmãos gêmeos não só abalou a comunidade local, mas também chamou a atenção internacional, sendo lembrada como uma das coincidências mais notáveis da história recente. Coincidência fatal? Dany du Toit, um renomado astrônomo sul-africano, era conhecido tanto por suas descobertas celestiais quanto por suas reflexões profundas sobre a vida e a morte. Em uma noite estrelada, ele se preparava para dar uma palestra que prometia ser inesquecível. O auditório estava lotado, com pessoas ansiosas para ouvir suas palavras sábias. Ele deixou o observatório em que trabalhava em 1946 para tentar seguir carreira na construção civil, porém um acidente de automóvel o obrigou a amputar uma das pernas. Então, Dany passou a fazer palestras. Naquele 28 de setembro de 1981, em Bloemfontein, na África do Sul, Dany começou a sua palestra com uma serenidade que cativou a todos. Ele falou sobre a vastidão do universo, as estrelas distantes e os mistérios que ainda aguardavam ser desvendados. Mas em um momento de introspecção, ele desviou o foco para um tema mais terreno: a fragilidade da vida humana. Com uma voz calma e firme, ele lembrou a todos que a morte é uma companheira constante, sempre à espreita, pronta para nos surpreender quando menos esperamos. Ao concluir sua palestra, Dany sorriu para a plateia, agradecendo pela atenção. Em um gesto casual, ele pegou uma bala de menta e colocou na boca. Enquanto os aplausos ecoavam pelo auditório, ele começou a caminhar em direção à saída. No entanto, o destino tinha outros planos. A bala escorregou para o fundo de sua garganta, bloqueando sua respiração. Em questão de segundos, o grande astrônomo estava no chão, lutando por ar. A plateia, inicialmente confusa, rapidamente percebeu a gravidade da situação. Médicos presentes na palestra correram para ajudá-lo, mas todos os esforços foram em vão. Dany du Toit, que havia passado a vida explorando os segredos do cosmos, encontrou seu fim de maneira tão súbita e inesperada quanto as estrelas cadentes que tanto admirava aos 63 anos de idade. Um bebê que cai. Se esse título lembrou a você o filme Um Corpo que Cai, de Alfred Hitchcock, saiba que não foi escolhido por acaso, pois o caso relacionado a ele é quase um suspense do famoso cineasta, e aconteceu em Detroit, nos anos de 1930. Joseph Figlock trabalhava no Departamento de Obras Públicas em Detroit, Michigan, Estados Unidos, em 1938, quando teve a sorte de estar no lugar certo e na hora certa. Na manhã de 27 de setembro daquele ano, ele estava varrendo um beco na E. Canfield Avenue, em Detroit, quando o pequeno David Glynn Thomas, de 2 anos, caiu de uma janela do 4º andar, bem acima de onde Figlock estava. O menino atingiu Figlock na cabeça e nos ombros, o que o machucou o suficiente para ser levado ao hospital. Mas felizmente o menino sobreviveu, e Figlock, embora surpreso, saiu ileso. Mas essa não foi a parte mais incrível da história. Quando a história foi relatada no Detroit Free Press em 28 de setembro, Figlock mencionou que, na verdade, essa foi a segunda vez que ele foi atingido por uma criança caindo do último ano. Quase um ano antes, Figlock disse que estava trabalhando na John Eyre Street, em Detroit, quando uma menina caiu de uma janela no 4º andar e também aterrissou nele. Essa criança também sobreviveu à queda, graças à sorte duvidosa de Figlock. Há de se convir que Figlock não foi o único salvador de bebês na história. Por exemplo, por volta de 25 de setembro de 1937, Lena Gaultier já estava segurando sua filha Joan, de 6 meses, quando pegou seu filho Leon, de 2 anos, após ele cair de uma janela no 2º andar em Jersey City, New Jersey. Por volta de 25 de maio de 38, Edward Loftus viu Rosemary McMahon, de 3 anos, balançando em uma janela no 2º andar, que acabara de perder a tela. Ele parou o carro, pulou uma cerca e chegou a tempo de pegar a criança caindo em Chicago, Illinois. Em todos os casos, as crianças sobreviveram. No entanto, foram casos únicos para cada participante. Já Figlock
coincidentemente, estava no local onde 2 crianças poderiam ter perdido a vida, e só não perderam devido a essa grande coincidência. Coincidência fotográfica. A fotografia é mais do que uma arte, é um tipo de mágica que ocorre na vida das pessoas, permitindo que elas viajem no tempo ao recordar os momentos que foram capturados pelas lentes de uma câmera. A fotografia é uma forma de eternizar os momentos mais importantes de sua vida, poeticamente falando. Mas o que aconteceu com Emma Krauts foi realmente espantoso. 2 dias antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, Emma levou uma chapa de filme fotográfico para ser revelada em uma loja em Estrasburgo. O que ninguém sabia era que a guerra iria mudar tudo nesse enredo e que teria um final comum, com Emma retornando à loja para pegar as fotos de seu primeiro e até então único filho. O fato é que não houve chances para isso. A loja, assim como várias outras construções da cidade, foi destruída por ataques adversários. Emma nem pensava mais na possibilidade de recuperar o filme ou as fotos. Ela acreditava que estavam perdidos. 2 anos depois, já morando em Frankfurt, a mais de 100 quilômetros de distância de Estrasburgo, ela comprou um novo rolo de filme para tirar foto de sua filha recém-nascida. Após a revelação do filme, Emma teve a maior surpresa de sua vida. A foto trazia uma imagem dupla, sendo que uma era de sua filha recém-nascida e a outra do primeiro filho, quando a foto foi feita em Estrasburgo. Isso mesmo. Aquela era, na verdade, a mesma chapa utilizada por ela para fazer a foto de seu filho anos antes. Descobriu-se que o filme que ela havia deixado na loja não foi revelado devido ao início da guerra. Não se tem ideia da rota que o filme fez durante aqueles 2 anos, mas o fato é que ele foi revendido como novo e foi parar justamente nas mãos de seus antigos donos. O resultado foi a foto de dupla exposição. Destino ou coincidência? A placa do arquiduque. Por falar na Primeira Guerra Mundial, você sabia que ela iniciou com o assassinato do arquiduque austríaco Franz Ferdinand? A Primeira Guerra Mundial começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. O conflito teve várias causas complexas, incluindo rivalidades econômicas, tensões nacionalistas, alianças militares e uma corrida armamentista. O estopim imediato foi o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria e de sua esposa Sofia em Sarajevo, 28 de junho de 1914. O autor dos disparos foi identificado como Gravilo Príncipe, um estudante sérvio-bósnio de apenas 19 anos. Mais cedo naquele dia, enquanto se dirigiam à casa do governador, Franz, sua esposa e sua comitiva haviam sofrido um pequeno atentado, quando outro jovem jogou uma granada contra seu carro. Por sorte, a granada explodiu logo depois que o carro passou. Somente mais tarde, ao saírem da residência do governador, é que as coisas aconteceram. Ferdinand queria passar no hospital para saber como estavam os feridos pelo ataque mais cedo. Por um grande infortúnio, o motorista de Ferdinand errou o caminho e precisou desviar por outras ruas. Em certo local, o motor do carro parou e foi quando foram vistos por Príncipe, que estava em uma cafeteria do outro lado da rua e havia participado do ataque com a granada. O rapaz simplesmente se levantou da mesa, passou pelo carro de Franz e fez os disparos. Esse evento desencadeou uma série de declarações de guerra entre as grandes potências da época, levando ao conflito global. Mas onde é que fica a coincidência nessa história? Ela reside no registro da placa do carro em que Franz e sua esposa estavam e a data do armistício que encerrou a Primeira Guerra. A placa do carro era a III 118, que remete à data da assinatura do armistício, que foi em 11 de novembro de 1918, às 11 horas da manhã. Uma notável coincidência. Quanto ao carro, modelo de luxo fabricado pela Graf Stift, foi recolhido e levado para Viena logo após o atentado. Posteriormente, foi levado ao Museu da História Militar, onde se encontra em exposição até hoje. O destino do SMS Trafalgar, ainda no âmbito da Primeira Guerra Mundial,
Em setembro de 1914, o Atlântico Sul se tornaria o palco de um dos confrontos mais inusitados da guerra. O SMS Cap Trafalgar, um luxuoso transatlântico alemão, havia sido convertido em um cruzador auxiliar armado. Originalmente projetado para transportar passageiros entre a Alemanha e a América do Sul, o Cap Trafalgar era um símbolo de elegância e engenharia alemã, com seus salões de primeira classe adornados com filigramas douradas e uma estufa transformada em café. Do outro lado, RMS Carmania, um transatlântico britânico lançado em 1905, também havia sido convertido para uso militar. Armado com canhões de 4,7 polegadas, o Carmania estava em busca de navios mercantes inimigos para proteger as rotas comerciais britânicas. O destino desses dois gigantes se cruzou em 14 de setembro de 1914, perto da ilha de Trindade, Brasil, no Atlântico Sul. O Cap Trafalgar, que estava reabastecendo suas reservas de carvão, foi surpreendido pela chegada do Carmania. O que se seguiu foi uma batalha feroz e histórica entre dois antigos navios de passageiros, agora transformados em máquinas de guerra. A coincidência está no fato de que cada um deles teria sido transformado para se parecer com um outro e gerar dúvidas no campo de batalha, ou melhor, no meio dos oceanos. Mas nenhum dos lados sabia de tal transformação. Quem acabou levando a pior foram os alemães, uma vez que foram pegos de surpresa. Coincidência trágica na represa Hoover. A construção da represa Hoover é uma das histórias mais impressionantes da engenharia do século XX. Localizada no desfiladeiro Black Canyon, no Rio Colorado, a represa foi projetada para controlar inundações, fornecer irrigação e gerar energia hidrelétrica para o sudoeste dos Estados Unidos. A construção da represa Hoover começou em 1931, durante a Grande Depressão, como parte de um esforço para criar empregos e estimular a economia. O projeto foi uma façanha monumental, envolvendo milhares de trabalhadores e toneladas de concreto. A represa foi concluída em 1936, 2 anos antes do previsto, e foi inaugurada pelo presidente Franklin Roosevelt em 30 de setembro de 1935. Infelizmente, a construção da represa não foi isenta de tragédias. Entre os muitos trabalhadores que perderam suas vidas, 2 histórias se destacam. A de John Gregory Tierney e seu filho, Patrick William Tierney. John Tierney foi o primeiro trabalhador a morrer no projeto da represa Hoover. Em 20 de dezembro de 21, enquanto realizava uma pesquisa preliminar no Rio Colorado, ele foi pego por uma enchente repentina e se afogou. Sua morte marcou o início de uma série de acidentes fatais que ocorreram ao longo dos anos da construção. 14 anos depois, exatamente no mesmo dia, 20 de dezembro de 1935, o filho de John, Patrick William Tierney, também encontrou seu destino trágico na represa. Patrick, que trabalhava como operário na construção, caiu de uma das torres de entrada de água e não resistiu. Sua morte foi a última fatalidade registrada durante a construção da represa, fechando um ciclo doloroso para a família Tierney. Lembrança da infância. Como disse anteriormente, coincidências não só trazem sustos, como também alegrias e boas recordações. E foi isso que aconteceu à escritora norte-americana Anne Parrish, lá nos Années Folles, os anos loucos de 1920. Naqueles tempos pós-guerra, Paris foi marcada por uma efervescência cultural e social sem precedentes, tornando-se um centro de inovação artística e cultural, onde a busca por prazer e a experimentação era uma norma, um padrão a ser seguido para se ter uma nova visão sobre a vida. Anne e seu marido, Charles Albert, que saíram de Colorado Springs para um tour de casal do outro lado do Atlântico, pela capital francesa, se depararam com uma livraria e, como ela era uma escritora bastante conhecida nos Estados Unidos, não poderia deixar de entrar e conhecer um pouco sobre a literatura europeia, especialmente a francesa. Não demorou muito para que ela tivesse sua atenção chamada para um livro específico, Jack Frost e Outras Histórias. Ela então pegou o livro, foi até onde seu marido estava e comentou com ele que aquele livro
Era um dos mais especiais de sua vida. Lembrou de ter ganhado um exemplar de sua mãe ainda quando era criança e o quanto ela adorava os contos ali presentes. Charles então pegou o livro em suas mãos e o folheou, de trás para frente. Ao chegar na segunda página, é que veio a grande surpresa. Ele olhou para a mulher, sorriu e disse: "Eu sei a quem pertence esse livro." Ela o olhou indagativa e ele, mostrando a página para ela, só completou: "É seu." Por incrível que pareça, havia um texto escrito à caneta: Anne Parrish, 209, Anne Weber Street, Colorado Springs. Diz aí, é uma coincidência de arrepiar, não é não? Até a próxima.